Legal, legal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei em que momento você vai estar assistindo a esse super bate-papo com um convidado que, para mim, mais do que especial, e já já você vai saber quem é. Você que está assistindo esse vídeo pelo YouTube, você está sendo privilegiado, mas você que está assistindo a esse bate-papo, esse vídeo aqui na plataforma Virando o Jogo, uma das nossas comunidades da Teose Escola de Negócios. É bom demais ter você aqui com a gente. Todas as nossas conversas, todos os nossos bate-papos são de importância altíssima, conteúdo pesado para o teu desenvolvimento pessoal e também profissional. Por isso, segue aquela dica, bloquinho de anotação, papel e caneta. Esse daqui é o que me acompanha sempre em todos os bate-papos com todos os convidados. Aqui eu tenho separado cada conversa, cada aprendizado. Sugiro que você faça o mesmo. Tenha aí um material de anotação à sua disposição para ir anotando as ideias, os insights, as provocações, tá? Que a gente vem trazendo aqui para o seu desenvolvimento. Se você preferir um bloco de notas digital, teu celular ou computador, também fique à vontade. Para você que ainda não me segue nas redes sociais, agora tá a hora, tá aqui o Instagram, YouTube, LinkedIn, tem também o Facebook, tem o TikTok com muito conteúdo para você estar acompanhando. Convido você a acompanhar, a seguir a gente. Coloquei aqui mais uma vez para você ter o acesso, ter as referências, Jeremias Oberher. Ok? Bom, vamos lá, vamos falar sobre o nosso convidado de hoje. Para mim, ele é uma referência como pessoa, como profissional e também o conteúdo que ele vem trazendo ao longo do tempo. Eu acompanho ele durante alguns anos, tive a oportunidade de já dividir palco com ele, de sentar e conversar depois de eventos, noite adentro. Tive a oportunidade de ser convidado para falar, né, para entregar conteúdo nos eventos que ele organiza. Estamos falando de quem? Marcos Bernardes. Hoje no Brasil, a maior referência em estudos do case Disney. Então, gente, presta atenção. Olha, se for o caso, se separa, se isola aí um pouquinho agora para você não ser interrompido. Coloca o teu celular no modo avião e foque, porque vem muita coisa boa. Como eu falei, o Marcos, ele é um amigo meu, é uma referência para mim. A gente troca muitas ideias, muitas figurinhas, já dividimos palcos juntos, mas ninguém melhor do que para falar sobre quem é o Marcos e a história do que ele mesmo. E, gente, eu já vou pedir para ele fazer isso logo aqui no início, contar a história dele, a virada de jogo dele, que eu já vi ele contar essa história algumas vezes e me emociona, tá? Então, Marcos, seja bem-vindo à comunidade Virando o Jogo. Toda a nossa comunidade aqui está à tua disposição, o pessoal está aí te assistindo nesse momento. Seja bem-vindo mais uma vez e conte para eles quem é Marcos Bernardes e essa tua história de virada de jogo. Meu amigo Jeremias, um prazer enorme estar aqui com você, né? É sempre muito bom a gente bater um papo, que nem tu comentou aí, a gente já conversa muito, né, no offline, a gente está sempre trocando figurinha, ideias, sugestões, melhorias, e é sempre um prazer enorme estar aqui contigo, estar aqui nesse programa aí, Virando o Jogo, com toda a tua audiência, então vai ser um prazer aí bater esse papo aí, compartilhar alguns conteúdos, né, e de alguma forma a gente poder ajudar aí o pessoal que está nos assistindo aí, passar algumas informações, ajudar eles no mundo dos negócios deles, né? Nos negócios deles, nos dias a dia, no empreendimento, na vida profissional, que a gente sabe que é sempre
muito desafiadora, né? Então, Sim. primeiramente, agradeço demais aí o convite de estar contigo. É sempre um prazer enorme, realmente. Tu sabe que eu falo isso de coração, admiro muito aí o teu trabalho, tudo que tu vem fazendo. Não é à toa aí que vira e mexe está nos nossos eventos, né? Maravilha. Bom, Jeremias, eu Marcos, sou um cara. eu já vou começar quebrando o protocolo e me metendo no meio, né? Acho que o ponto mais interessante eu não comentei. A gente é conterrâneo, né? Então, Ah, estamos em verdade, casa aqui, você verdade. vai falando, eu vou tomando meu chimarrão. Somos ambos gaúchos, né? Isso aí. Só não é Jeremias, só não é perfeito porque a tua cor predominante não é o azul. verdade, verdade. Jeremias, eu sou um cara empreendedor, né? Sou apaixonado por essa questão de negócios aí, já tive diversos negócios. Já tentei ser CLT, né? Mas não consegui, né? Tá na veia e aqui fica muito bem claro, né, Jeremias? Não tem certo ou errado, né? É uma questão de perfil. Tem gente que não consegue empreender, prefere ter ali a sua garantia, o seu salário, e não tem certo ou errado, é uma questão de perfil, mas para mim, né, o CLT nunca funcionou, assim, às vezes que eu trabalhei como CLT, eu acabei saindo para querer empreender, para montar algum negócio, alguma coisa assim, né? Então, ao longo aí da minha carreira, sou gaúcho, né? Nasci em Porto Alegre, hoje eu moro no interior de São Paulo, mas já tive diversos negócios aí, o que tu imaginar, né? Já empreendi aí, já tive loja de imóveis, já tive loja de roupa, já tive loja de óculos, locadora, gente, ixi, gosto muito desse mundo aí do empreendedorismo, né? E às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Então, tive um negócio entre os anos 2010 e 2012 em Porto Alegre, que era uma loja de móveis, né? Cheguei a ter duas lojas de móveis e acabou não dando certo. Montei uma primeira, foi muito bem. O primeiro ano foi incrível. A gente abriu uma segunda e aí acabei me perdendo, né? E aqui fica bem claro, não gosto de ficar culpando o terceiro, o governo. Cara, eu sou o dono, né? Se não deu certo é por alguma coisa, alguma má gestão minha. E aí os desafios de crescer, né, Jeremias? Enquanto a gente tinha uma loja só, você está ali, você está fazendo a gestão, eu que estava na Uhum. loja. E aí, quando a gente cresce, a gente precisa aumentar a equipe. Aí eu já não tenho como estar nas duas lojas, né? A gente começa, então, ter um gestor numa, um gestor na outra. E aí eu confesso que eu acabei perdendo um pouco a mão, vamos dizer assim, nessa questão de gestão. E aqui é uma coisa muito engraçada, né, James, que a gente aprende com os erros. Olha só, eu não tinha problema de venda. Eu vendia muito bem. Mas se tu vende errado, também não adianta, né? Às vezes, quanto mais venda, pior ainda, né? Então, O perigo do não é só uma. crescimento. Esse é o perigo do Exato. crescimento. E o pessoal fala muito de faturamento, né? E aí a gente tem que lembrar que é importante é o lucro. Né? Não adianta eu faturar Aí muito e já não ter falou da minha lucro. agora, hein? É, entendeu? Então a gente nem tinha problema de vendas, a gente era uma concessão de marca, a gente era uma das lojas que mais vendia no Brasil, e aí o Uhum. motivo até de querer abrir uma segunda, mas uma má gestão realmente fez o negócio não dar certo, né? E aí a gente veio a fechar aí em torno de 2 a 3 anos depois. Foi um momento bem difícil, Jeremias, né? A gente fechar um negócio, eu levei ao extremo, né? No extremo de dizer de investir, de tirar empréstimo para tentar salvar, e acabei, né, utilizando todas as economias pessoais para tentar salvar o negócio, e eu não consegui. E aí, então, realmente, quando o negócio fechou, eu acabei fechando completamente endividado, né? Porque uma coisa é tu fechar zerado, outra coisa é tu fechar com dívida. E foi o que aconteceu, né? Foi um momento bem desafiador, né? Eu já era casado, tive que vender meu apartamento para pagar conta, aqueles riscos de empreender, né? De novo, é questão de perfil. E aí foi um momento de muita reflexão, né, na minha vida, Jeremias, o que que tinha acontecido, porque, pô, nós estávamos indo tão bem, nós vendia bem, né? Uma loja fez sucesso, abrimos uma segunda, e aí daqui a pouco, né, tu te vê numa situação de fechando. Uhum. E foi um momento muito, muito desafiador, assim, confesso que entrei um pouco em depressão, né? Mas ao mesmo tempo eu me questionava muito, Jeremias, no sentido, nossa, por que que alguns negócios dão certo e outros não, né? Se a gente pega dados estatísticos aí do Sebrae, muitas empresas fecham, né?
em menos de 2 anos, mais de 50% das empresas que abrem no Brasil fecha. E aí, de novo, né, às vezes a maioria por problema de venda, de gestão, e aí o quanto é importante o trabalho que tu faz, né, de, Uhum. de trazer todas essas técnicas, ferramentas de vendas, a gente sabe que realmente vendas é o coração da empresa, né, sem vendas nada acontece. E eu estava nessa reflexão, assim, muito forte, né, o porquê que é tão difícil empreender no Brasil, por que que eu estava fazendo parte daquela estatística das empresas, né, que fecham aí em menos de 2 anos, fazia parte daquela estatística. E ao mesmo tempo, então, eu comecei a pesquisar, né, o que que diferenciava grandes empresas, empresas de sucesso de outras. Eu já gostava do case Disney, a Disney para mim sempre foi uma referência, né, nessa questão de atendimento, de experiência do cliente, já tinha ido para lá para fazer um curso. E aí eu resolvi, Jeremias, né, de forma resumidamente aqui a história, eu resolvi criar uma página no Facebook na época. Na época era Facebook, né? Hoje é Olha, Instagram, mas quinto. na época era Facebook, a gente está falando aí de início de 2013. Uhum. E aí eu criei uma página no Facebook, Jeremias, sem pretensão nenhuma de virar negócio, né? Eu ainda estava naquela fase do que eu vou fazer da vida, como que eu resolvo os problemas que ficou. Mas eu achei na página do Facebook como se fosse assim um escape para fugir dos problemas que eu tinha no momento, sabe? E aí eu criei uma página no Facebook, de novo, sem pretensão de virar negócio. Queria ali compartilhar o que que eu errei, o que que eu acertei, né? O porquê que é tão difícil empreender, dar dica de algum evento legal, algum livro legal. Eu queria, Jeremias, que de alguma forma eu pudesse ajudar outras pessoas, outros empresários, outros profissionais, talvez a não cometer os mesmos erros que eu tinha cometido, né? Ajudar eles de alguma forma aí nesse mundo dos negócios. E aí, para essa página, eu dei o nome de A Magia do Mundo dos Negócios, né? Mundo dos negócios, porque eu ia falar de negócios como um todo, não tinha um segmento específico. Uhum. E magia, porque vem dessa minha paixão pela magia Disney, né? Então eu botei A Magia dos Negócios. Essa página, para minha sorte, né, Jeremias, viralizou. Óbvio que não começou viralizando, né? A gente começa pequeno, como todo mundo. Uhum. Tinha 15 seguidores, 20, 30, 50. E aí a gente postou alguns conteúdos que acabou, né, viralizando, assim, realmente muito forte, né? Vídeos com 30 milhões de views. É óbvio que o algoritmo na época era diferente de hoje, né? Mas isso acabou nos dando muita audiência, onde a gente foi ganhando muitos seguidores. Então, né, 100 seguidores, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 15, 20, 50, 100. A gente foi tendo muita audiência realmente nessa página do Facebook. E aí, então, foi quando eu comecei a monetizar de forma muito devagarinho, né, vamos dizer assim, né? Não sabia ainda como usufruir dessa audiência toda. Mas como eu já divulgava eventos, algum treinamento, livro, algumas coisas, a gente começou a se conectar de forma muito natural com alguns profissionais da área de eventos, de palestras, que tinham um livro, né? E por eu ter toda essa audiência, o pessoal me mandava material, conteúdo, eu meio que virei um blogueiro, vai. Uhum. Essa é a grande verdade, né? Então eles me enviavam livros, me convidavam para participar de evento, a audiência da página do Facebook continuava crescendo. E aí hoje existe todo um, só para resumir, né, como que eu comecei a monetizar, hoje existe todo um mercado de afiliados, né, que existe hoje, mas na época não era tão profissional assim. E o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a divulgar eventos e livros de parceiros por um link específico meu, né, como eu tinha muita audiência, e quando vendia eu ganhava uma comissão, né? A pessoa se inscrevia num evento que eu indiquei, eu ganhava uma comissão. Ela comprava um livro que eu indiquei através do link, eu ganhava uma comissão. Só que como eu tinha muita audiência, Jeremias, isso já começou a ficar interessante, né? Tipo assim, pô, tô em casa, trabalhando no Facebook, né? E tô conseguindo fazer algumas monetizações, ganhando um dinheiro, etc. A página continuou crescendo, né? A gente passou de mais de 500 mil seguidores, a gente chegou a quase ter 1 milhão de seguidores, Uau. mas a gente chegou no Facebook, a gente chegou a ter 850 mil seguidores pela magia dos negócios.
E era não só seguidores, né? Era um alcance, uma audiência por semana, assim, muito, muito grande. A gente começou a ter empresas né, virou um portal de daqui a pouco, né, não vou falar de propaganda, Jeremias, mas um conteúdo Uhum, de forma de anúncio, né? uhum, E aí aquela veia empreendedora, só para resumir, né, a gente começou a pensar assim, mas ok, eu estou divulgando alguns eventos de terceiros, estou ganhando uma comissão, tá legal, mas quem tem audiência sou eu, né? E se eu organizasse o evento, né? Se eu passasse a ser o organizador, né? Combino com esses parceiros aí um cachê ou alguma coisa deles entrarem no risco junto comigo e vai que dá certo, né? E aquela coisinha, mas vai que dá errado, né? A parte de assumir o negócio é que tipo tu tem o risco, né? De daqui a pouco fazer um evento e não dar certo, mas peguei os parceiros certos, eu não tinha nem empresa na época, Jeremias, era, né? Eu alugava sala de hotel, alguma coisa, nome de empresa de amigo, alguma coisa assim. E assim a gente começou ali a fazer os primeiros eventos corporativos assim da uhum. Magia dos Bons Negócios lá em 2013, 2014, né? Então, um breve resumo assim do um pouquinho da história, né? De como comecei assim nesse mundo dos negócios, realmente saí de um negócio que não tinha dado certo, uma loja de móveis, fui para o digital, mas sem intenção, né? Fui só criar uma página no Uhum. Facebook com um propósito muito forte, Jeremias, de poder ajudar outras pessoas. De novo, eu não pensava em monetizar, não pensava em ganhar dinheiro, só queria ali, estava num momento, né, que eu precisava desopilar, ocupar a cabeça e de alguma forma gerar algum conteúdo ali que eu pudesse ajudar outras pessoas. Esse era o único propósito, né, que continua sendo até hoje, né, através dos conteúdos, palestras, eventos, Sim. de alguma maneira poder ajudar outros profissionais, outros empreendedores, outros empresários aí nesse mundo desafiador dos negócios, das vendas e etc. Que legal. Olha só, eu falei para vocês que estão assistindo no início que era um bate-papo, como a gente sempre traz, algo leve, mas com um peso de conteúdo. Só nessa apresentação do Marcos, contando a história dele, já deu para você ver. Tem muita coisa boa que vem pela frente, mas eu fiz 4 anotações aqui, 4 pontos que são importantíssimos para você que já é um empresário, para você que é empreendedor, para você que está pensando em se tornar um. Olha só, primeiro ponto: crescer pode ser uma ilusão. Esse é o primeiro detalhe. Às vezes a gente vai querer montar um negócio. Eu vou vender X, Y, Z, vou vender X, vou faturar tanto, quero crescer, vou comprar minha Mercedes. Cara, crescer pode ser uma ilusão. Crescer pode ser o início da tua queda. Se não crescer com base, com estrutura, com gestão. Segundo ponto, que anda mais ou menos de mão dada, uma empresa pode quebrar mesmo vendendo bem. Uma empresa pode quebrar mesmo vendendo bem e não é muito difícil a gente encontrar empresas que faturam bastante quebrar. Terceiro Isso aí. ponto, e aqui eu digo que é algo que eu admiro muito da pessoa, Marcos. Compartilhe suas experiências. Sabe, repito, a gente está só começando a nossa conversa, mas Marcos, eu tenho um agradecimento muito grande, né? E sempre vou ser grato a ti por isso. Já falei contigo pessoalmente sobre isso. Quando eu precisava pivotar a minha carreira alguns anos atrás, né? Logo ali depois da pandemia, né? Tava tudo muito diferente. Você compartilhou suas experiências comigo, você me ajudou, né, com a tua experiência, com o que você estava fazendo, que estava dando certo, tá? E isso eu acho muito legal, porque no nosso meio né, de especialistas em áreas, em palestrantes, em treinadores e até no meio empresarial, a tendência é o quê? Eu não vou contar o que eu estou fazendo para o Marcos, não. Não, tá dando certo para mim. Vai que dá certo para ele mesmo. E o Marcos tem um coração fantástico e várias vezes a gente falou por ligação, falou por áudio e a gente trocou ideias. Então isso, que Deus te abençoe por isso. E o E hoje, quarto, Jeremias, só fazer uma colocação, isso
Cara, eu vi isso na prática, assim, sabe, Jeremias? Quando, né, a gente começou com a magia do mundo dos negócios, então, a organizar os eventos, e a gente fez um barulho bem Uhum, forte no mercado, né? Porque uhum, basicamente era a única empresa de eventos corporativos que rodava o Brasil fazendo eventos, né? Que por evento próprio tinha outras empresas aí que eram franquias, cada uma atuando na sua cidade, né? E a magia uhum. dos negócios não. A gente começou a fazer em Porto Alegre, foi para Curitiba, foi para São Paulo, foi para Florianópolis, foi para outros lugares. E a gente viu isso, assim, sabe? A gente viu alguns players que eram, né, mais conhecidos no mercado aí de eventos corporativos, com uma barreira muito forte, assim, sabe? Principalmente quando a gente ia para a cidade onde eles atuavam, uma barreira muito forte, assim, Jeremias, de tipo, nossa, então eu vou chamar o palestrante que vai estar contigo, porque ele não pode mais palestrar para mim se ele vai palestrar para você, sabe? E eu vou te Cara, contar, vou te contar eu vi uma. umas coisas, eu vi umas coisas assim, Jeremias, que tipo, cara, nunca foi do meu feitio, sabe? Eu vou te Cara, contar ninguém, uma, eu não tenho Marcos. exclusividade com ninguém, tu pode palestrar comigo, quero que o outro tenha sucesso. Muita empresa me entrava em contato comigo, me pedindo dica. Cara, sempre dei, eu acho que tem mercado para todo mundo, entendeu? Sim, Cara, sim. de novo, né? E para mim foi sempre um pensamento muito pequeno, assim, sabe? Então, não conseguia compactuar nesse sistema, assim. Parabéns por isso. E vou te contar uma coisa que eu acho que eu nunca te contei, vou contar em público aqui agora. Você nem tinha me chamado para evento seu, eu nunca tinha subido num palco organizado num evento seu, mas nós trocávamos conteúdo um do outro. A gente tinha feito live um do outro. E eu fui dispensado de um evento porque eu estava sendo visto como palestrante do Marcos. Ah, Então, a gente enfim, viu muitas dessas histórias, né? eu fui, né, no mesmo período tinha sido cogitado meu nome para um certo evento e eu fui dispensado porque eu era um palestrante da magia, porque apenas nós trocávamos conteúdo Aham. nas redes sociais. Mas o quarto ponto, antes de a gente seguir, eu anotei aqui, e se? Tu falou em, e se tivesse dado errado? Ah, mas e se der certo? Quantas pessoas que estão assistindo a gente, Marco, têm ótimas ideias, sonhos, planos, mas não têm evoluído por causa do e se der errado? E Na se. verdade, é o que mais acontece, né, Uhum. Jeremias? Eu me lembro que a maioria dos negócios, né, a gente recebia muita mensagem, porque a gente incentivava muito o empreendedorismo e etc. na página, né? E a gente recebia muita mensagem dizendo assim: ah, meu sonho era ter um negócio tal, meu sonho era empreender, meu sonho era sair do emprego que eu tô e fazer não sei o quê. Eu digo, tá, e até quando tu vai ficar, né? Sim. Amarrando e humilhar, mas eu tenho medo de se der errado. Eu digo, bom, gente, mas E, né, e se der certo? só É, é, vai tro- saber se arriscar, né? é trocar o posicionamento da questão, né? Não é ele se der errado, tá? E se der certo? E se Exato, der certo, olha tudo que você está perdendo. Mas, Marcos, exatamente. aqui nesses primeiros, veja, 15 minutos já foi uma carralhada, como a gente diz no Sul, de insights e pensamentos. Mas vamos direcionando aqui para o nosso assunto principal, que é a experiência do cliente. E eu quero começar te perguntando como começou essa tua paixão pela Disney? Então, Jeremias, nessa época aí que eu te comentei, né, eu comecei a. Eu gosto muito de ler, assim como você, né? Eu sei que Uhum, tu gosta de ler bastante também. Eu gosto de ler muito, e aí eu tava com muito tempo ocioso e comecei a me dedicar mais. Então, já lia, sempre li, né? Já tinha lido alguns livros sobre a Disney, mas comecei a me aprofundar um pouco mais. Como eu te comentei, eu já tinha ido para lá fazer um curso para minha loja de móveis, né? Para entender essa uhum, metodologia. E aí, conforme eu me aprofundava sobre isso, Jeremias, e eu lia as coisas que a Disney faz, a metodologia, aquilo me surpreendia muito. Né? Eu disse, não, não é possível que os caras façam isso, né? Não, mas nenhuma empresa tem esse nível de detalhe, né? Ah, isso é história, né? Isso é invenção, não pode ser. Ninguém faz isso. E isso foi me fascinando muito, Jeremias. Me fascinando muito no sentido de buscar se era real,
né? Se era verdade, se a empresa fazia aquilo realmente ou não. E aí realmente eu me aprofundei, mergulhei nesse universo da Disney aí, entre livros, cursos, tanto cursos no Brasil quanto lá em Orlando, né? E eu trazia bastante conteúdo disso para a própria magia do mundo dos negócios, né? No próprio site lá, nosso portal, a gente trazia bastante conteúdo disso. E, cara, fiquei um viciado realmente, assim, fiquei um apaixonado, um voraz por conteúdo, tudo que falava sobre Disney, curso no Brasil, palestra fora, eu comecei a participar, porque realmente me impressionou muito, assim. Então foi essas primeiras leituras assim que despertou assim realmente essa paixão para entender os bastidores da Disney, né? Sim. E de novo, né, Jeremias, assim, o que sempre realmente me atraiu na Disney não é os parques, né? Os parques são incríveis, os hotéis e etc. Mas os bastidores, né? O que está por trás, né, de toda essa cultura e despertou a minha paixão. Perfeito. E você então trouxe toda essa paixão para o teu negócio lá na época como loja, né? E hoje compartilhando esses insights, o case Disney nos teus eventos, seja em company, seja os eventos que a Magia mesmo organiza, onde a gente é parceiro e enfim. Vamos lá. Por onde a gente pode hoje, vamos imaginar quem está assistindo a gente, seja vendedor, empreendedor, empresário, por que eu tenho que dar atenção, e uma atenção, digamos assim, num nível de importância altíssima, nessa experiência com o relacionamento com o meu cliente? O que eu tenho a ganhar e o que eu posso estar perdendo se eu negligenciar isso? Vamos lá, Jeremias. Bom, primeira coisa, né? Pesquisas da Zendesk aí, que é uma das principais empresas aí que tratam sobre o assunto, eles começam trazendo aí que mais de 80% dos clientes estão dispostos a pagar mais para ter um melhor atendimento, né? Uhum. Um melhor serviço, uma comodidade. A gente sempre faz, né? Tu que é especialista em vendas, tu sabe, né? Separar aquela questão de preço e valor, né? Uhum. Então, a gente sempre comenta, né? Gente, se vocês forem pegar aí os produtos mais vendidos no Brasil, não são os mais baratos, né? Então, chinelo, sabão em pó, carro, o que for. Preço é importante? Claro que é. Mas a gente sabe que não é o fator determinante, né? Eu, por exemplo, eu tenho dois filhos pequenos. Se eu resolvo ir jantar fora, a primeira coisa que eu faço é procurar um local que tem espaço kids. Porque Uhum. senão eu não vou conseguir jantar, né? Se tiver ali a monitora para que eu pague 30, R$ 35 a mais para eles ficarem ali com segurança, cuidados e etc., eu vou pagar. Então, quando a empresa começa, né, a se preocupar não só com o preço, mas também com o atendimento, a experiência, a gente começa, né, a ter aí mais clientes. Sem falar a questão da fidelização, Jeremias, para mim, que eu acho que é o ponto mais importante, né? A Disney tem uma taxa de retorno de 80%. Gente, nós estamos falando de pessoas do mundo inteiro que vão para a Disney em Orlando, e a cada 100 pessoas que vai, 80 dá um jeito de voltar. Do mundo inteiro, né? Quando a gente traz aqui para o Brasil, a gente sabe que não é uma viagem barata, a gente está falando aí, né, de uma moeda quase 6 por um Uhum. monte de outros custos. Às vezes é um sonho de uma família inteira, né? Levar a filha quando completa 15 anos, faz uma economia de uma vida. Mas quando vai, a experiência é tão incrível, eles são tão bem tratados, toda a magia que a Disney consegue, né, trazer lá dentro, 80% dos casos as pessoas voltam. E aí, Jeremias, tem um dado que a Disney tem, né? Esse cliente traz muito mais dinheiro. Porque é o cliente que volta, é o cliente que volta sempre trazendo alguém, né? Ele quer compartilhar aquela experiência, ele quer, tipo assim, nossa, a minha esposa precisa vivenciar isso. Nossa, meu marido precisa vivenciar isso. Nossa, eu preciso trazer meus filhos, né? É o cara que sai de lá indicando, recomendando. Cara, todo mundo precisa vir viver essa experiência aqui da Disney. Então, esse cara gasta muito mais, né? Tem dados da Disney, né, que mostra
que esse cara traz muito mais lucro para a empresa. Então, veja, né, quando a gente faz uma associação de entrega de produto e serviço com a lucratividade da empresa, esse cliente fidelizado ele traz muito mais retorno a longo prazo, né? Seja ele que é o cara que vai voltar, é o cara que vai indicar, é o cara que vira fã da marca, né? É o cara que te defende. E, gente, é muito importante ressaltar aqui que, tipo, na Disney também tem experiência ruim, né? Não pensa que a Não Disney é existe, não perfeita. existe empresa perfeita, né? Gente, nesse exato momento, vocês podem ter certeza. Em algum parque da Disney, alguém está tendo uma experiência ruim, entendeu? Só que, óbvio, né? Tamanha a quantidade de pessoas que recebe todos os dias e a maneira com que eles entregam toda a experiência realmente faz dela, né, referência no mundo inteiro quando a gente fala de experiência e atendimento ao cliente. Então, de novo, hoje as empresas estão muito preocupadas em vender e não tem nada de errado nisso, Jeremias. A gente sabe, vendas é o coração da empresa. Mas se tu conseguir entregar essas vendas junto com um atendimento bacana, né? Uma experiência bacana, porque o atendimento vai trazer mais vendas, né? O atendimento Uhum. vai gerar mais vendas, é automático, né? Então, eu acho que essa é a grande importância do atendimento, né? Da cortesia, da hospitalidade junto com o cliente no teu estabelecimento, no teu negócio, no teu serviço. E, Jeremias, são poucas, são coisas simples, Jeremias, né? Eu sempre falo, antes de querer encantar, para de desencantar, né? Onde que a gente perdeu a questão de chamar o cliente pelo nome, né? Quando é que a gente perdeu o negócio de bom dia, boa tarde, tudo bem, bem-vindo, né? A gente não está fazendo mais nem o básico, né? A gente entra nos estabelecimentos, o cara não te cumprimenta, o cara não te dá bom dia, tudo bem, bem-vindo. Como que eu posso te ajudar? Olha, eu sou o Jeremias, prazer, o teu nome, Marcos, bem-vindo. Cara, tu chega em lugares que o que que é para ti? Como que eu te ajudo? É assim, sabe? Às vezes eu falo, digo, amigo, boa tarde, tudo bem? E inverteu, né? É o cliente que tem que. Sabe, esses dias eu até postei algo. Eu não lembro se eu te marquei, mas eu lembrei de ti quando eu estava produzindo esse conteúdo, que eu falei assim, ó. Eu posso atender bem meu cliente e mesmo assim não proporcionar uma experiência. Porque atender bem e proporcionar experiência de compra são coisas diferentes, correto? Exato, E com certeza. atender bem, preso apenas no atender bem, ele não é diferencial, ele é obrigação. Ele é Exato, obrigação, exato. E né? assim, né, Jeremias? A gente, quando a gente vai num local e a gente é bem atendido, a gente fica surpreso. Porque a gente não está mais acostumado. Na verdade, a gente se acostumou com atendimento. Eu nem Uhum, falo ruim, Jeremias, eu falo atendimento indiferente. Né? Tem uma pesquisa que eu sempre mostro nos meus treinamentos, que mostra os motivos de perda de cliente hoje no Brasil. uhum, Né? Entre vários outros motivos de morte, mudança de endereço, outras coisas, o principal deles, indiferença de quem os atende. Então, veja, eu não estou dizendo que eu fui lá na loja tal e fui mal atendido. Eu não fui mal atendido. Cara, só o meu atendimento foi diferente. Não teve nada, né? Se me perguntar assim, e aí, Marcos, como que foi o atendimento lá? Eu disse, cara, foi normal, bom, entendeu? Não teve nada que eu saí de lá assim, cara, que atendimento, olha que atenção, que carisma da vendedora, sabe? uhum. A gente não sai mais com essa impressão, a gente sai tipo, cara, normal, entendeu? E aí vem uma questão muito importante que a Disney trabalha, né? O cliente satisfeito não necessariamente é um cliente fidelizado. Eu posso ter ido no estabelecimento, não tive um atendimento ruim, estou satisfeito, não estou dizendo que eu fui mal atendido. Mas não teve nada assim encantador que me diga assim, nossa, preciso voltar. Sabe? Eu não saio com aquele Uhum. sentimento de, cara, que atendimento incrível. Nossa, olha que menina, hein? Que vendedora. Né? Então, tipo assim, o que está matando é a indiferença. Não é nenhum atendimento ruim, é indiferença. E Sim. indiferença não fideliza. Né? A Disney nos mostra que indiferença não fideliza. Para fidelizar, realmente você precisa ter uma experiência. O uau, né? Que a Disney chama. Uhum. E veja, aqui nós vimos, identificamos outros dois detalhes que eu tomei nota aqui. Primeiro, o pessoal tem esquecido do básico bem feito. Primeiro, É isso concordo aí. plenamente com o que você falou.
Ah, Até por onde eu começo? Começa com o básico básico bem bem feito. feito. Um básico bem Cara, feito. tu sabe, tu é especialista nisso. Pô, pega retorno de WhatsApp, pega atendimento no WhatsApp. Uhum. Cara, a gente que organiza eventos, tu sabe como é que é. Cara, eu imploro, Jeremias, eu imploro pro hotel me passar um orçamento. Eu digo, amigo, com quem que eu posso falar para me passar o orçamento que até agora eu não consegui? Nós vamos trocar uma figurinha depois em off. Eu vou te mostrar uns prints de atendimento que eu tive em hotel aí. E vou te passar uma lista de hotel assim, top e meia boca. E tu me passa as tuas Entendeu? referências também. Jeremias, isso é o básico, né? E veja, para vender, passar um orçamento para vender, faz um follow depois, né? Recebeu o Sim, orçamento, como é que sim. tá, o que que achou? E um Cara, detalhe, nós estamos falando de empresa com respeito a todos os outros nichos, mas o que a gente fala quando pensa em hotel? Uau, hotel! uhum, Né? Outro detalhe, nós aqui, tanto a Magia quanto a Teosa, a gente não pega qualquer hotel para fazer evento. A gente pega o hotel referência. E mesmo assim, a gente se chateia, né? Mas o famoso básico bem feito. No mundo militar, você sabe que eu, a parte aqui, o meu hobby, uhum, enfim, é algo mais voltado à tática e tiro. Nós temos uma expressão que diz assim: ó, o avançado não é nada mais do que um básico bem feito. Se hoje você isso fizer aí. um básico bem feito na tua empresa, você já está em um nível avançado comparado a tantas outras, né? E um outro detalhe, que tem algumas empresas que daí vão para o outro extremo, acho que você vai concordar comigo, que é o seguinte: ah, eu tenho que fazer algo para encantar, para surpreender. E daí faz uma ação grande, investe grana, energia, mas o básico bem feito estraga com tudo. Então nós temos dois extremos: o pessoal que esquece do básico bem feito, o pessoal que quer fazer algo surpreendente, magnífico, né? Mas não faz o básico bem feito em relação à estrutura. A isso. É, não, e eu, Jeremias, eu sempre falo, começa pelo básico bem feito. Básico bem feito está funcionando, aí tu vai para uma outra etapa, né? Tô atendendo bem, tô cumprimentando, Uhum. tô atendendo ali nos canais, né, que a gente tem, tô dando retorno de uma forma rápida, tô com um atendimento legal, tô com meu scriptzinho de venda, de atendimento, tá redondinho, cara, aí tu começa a mapear a Sim. jornada do cliente e em quais pontos você consegue começar a melhorar e criar experiência para ele, entendeu? Agora começa pelo básico bem feito, não adianta querer ir lá pro outro passo lá se você não está nem fazendo o básico. Então, com, sem dúvida nenhuma. E assim, né, Jeremias? Tu falou agora e falou muito bem. Quem começar a fazer o básico bem feito já está na frente de um monte de gente, né? Tu começar a dar retorno para o WhatsApp, tu tem um script legal ali de atendimento, de venda, Sim. cumprimentar, chamar pelo nome, usa um CRMzinho básico para te ter essa Sim. carteira de clientes de administrar, né? Hum. Tu sabe, tu faz evento, a gente roda o Brasil todo fazendo eventos. Cara, não tem um hotel que agora em janeiro me chama, nenhum hotel me chamou até agora, assim, Marcos. É, né? Faz 2 anos que já faz evento conosco, esse ano o senhor vai voltar para cá, já tem orçamento, já tem data, ninguém, cara, ninguém, ninguém. Sabe, Marcos, você falou algo ali, ah, não tem, não, o CRM, não tenho dinheiro para o CRM. Uma planilha de Excel que seja, as etiquetas do WhatsApp Business que seja, você já consegue se Isso! organizar. Mas já que a gente está falando de hotel, gente, nós vamos usar exemplo aqui, eu vou citar duas situações relacionadas ao hotel, porque é um serviço que tanto eu quanto o Marcos, nós utilizamos bastante. Mas isso daqui é apenas um reflexo do que pode estar acontecendo em qualquer tipo de empresa, certo? Dois pontos. Quando a gente fala do básico bem feito, às vezes talvez você tá assistindo, tá pensando, o que, que é esse básico bem feito? O que, que você está querendo dizer com isso? Gente, é o básico de básico mesmo. Esses dias eu estava entrando em contato com alguns hotéis de uma cidade e de 7 hotéis, 7 que eu entrei em contato pelo WhatsApp, Marcos, um respondeu com bom dia. Bom dia! Os outros todos já foram querendo vender, digamos assim, né? Querer oferecer o produto, o serviço, mandar. De 7, um respondeu com um bom dia. Então, quando a gente fala de básico bem feito, vamos pegar o nível hard de básico mesmo. É a gentileza, é a educação, é o sorriso no rosto,
sabe? Quer ver? Jeremias, quer um exemplo prático para o pessoal entender? Às vezes, com um exemplo, né, verídico, o pessoal se identifica. Uhum. A minha filha Sofia, ela tem 8 aninhos, né? Ela coleciona Carmedes, protetorzinho labial, A sua aqueles. também? É, A aham, minha de coleciona, 5 coleciona. também. Nossa, coleciona. E aí, Jeremias, quando a gente está no shopping, a gente está em algum lugar, ela mesmo já entra ali nas farmácias, né? Vou com ela. E ela chega e pergunta: Tia, tem Carmed? Jeremias, 99% dos atendimentos é assim, ó. Tem. Fica ali no nosso mostruário ao lado do caixa. Tem. Ali no segundo corredor, do lado não sei do que. Tem. Ali não sei aonde. É assim, cara. É assim. Aí esses dias ela entrou numa farmácia, não me lembro qual que era a cidade, acho que era em Curitiba. E aí ela perguntou, ele disse assim, tia, tem Carmed? E a moça disse assim, tem. E aí, olha só. A moça disse assim, qual é o teu nome? Olha que impressionante! E aí ela disse assim, Sofia. E ela disse assim, Sofia, vem comigo que eu vou te mostrar. Uau! E aí acompanhou ela até a frente do mostruário, se agachou, né? Porque você fala com criança na mesma altura, então ela se Uhum. agachou e começou a mostrar: olha, Sofia, a gente tem esse aqui tu já tem, e esse, e esse. Eu atrás, Jeremias, observando, fiquei impressionado. Eu dei o meu cartão para a Sofia, digo, ó, filha, compra aí os que tu não tiver. Não importa o preço. Porque, gente, porque ela fez o básico. Qual que é o Hum, teu nome? Vem comigo que eu vou te mostrar os modelos que a gente tem. Sabe o que que ela fez? Ela atendeu, sim, né? Isso é acolheu, atender. né? Isso é atender. O Acolheu. resto, eu sempre brinco, né? Ela atendeu. O resto apenas mostrou. Porque a 99% é assim, tem ali do lado do caixa, tem ali no segundo corredor. Isso não é atender. Isso Sim, é indicar, isso é mostrar, sim. né? E aí tu vê, perguntou o nome, acompanhou ela, demonstrou o produto, se agachou e etc. Cara, só que de novo, né, Jeremias? Eu fiquei surpreso com isso, mas isso era para ser o básico. O que Esse é o deveria ser básico bem normal. feito. O que deveria ser Isso. normal. Exato. O outro detalhe que eu queria citar ali do hotel, isso que você contou é surpreendente. E a gente, como pai, né, pais e mães, poxa, faz um bem para um filho nosso, não importa, o Camed pode Nossa. ser o dobro do preço, você compra, né? Mas em relação ao hotel, tem uma cidade, a gente não pode dizer aqui, porque senão vai ficar muito escancarado. Essa É. cidade é uma cidade com um porte para evento, né? Não sei o teu porte, o teu perfil de cidade, se você faria lá, eu faria. Só que nessa cidade tem dois hotéis com local para evento. Um muito grande. Então não compensa, não seria minha referência. O outro hotel, que tem um espaço, né, para um evento tipo nosso, enfim, na primeira tentativa, na primeira vez, isso foi 2024, tentei contato por telefone, pelo WhatsApp. Ah, e tem que ser por e-mail. Em pleno 2024, tem que ser por e-mail. Ah, me manda por e-mail que a gente dá continuidade lá. Né? Ok, fiz tudo certinho. Vou te mandar, vou preparar a proposta e vou te enviar o orçamento. Nada. Até hoje. Aí, 2025, fiz um evento numa cidade próxima e para eu voltar eu passava por essa cidade. E eu queria muito fazer essa cidade. O que que eu fiz? Eu fui presencialmente nesse hotel. Ah, nossa, é que a pessoa foi desligada da empresa. Ok, tudo bem, até entendo. Mas eu vou anotar aqui o teu número, teu e-mail, vou preparar a proposta e vou te enviar. Continua esperando. Até hoje. Entramos em 2026 e isso foi fevereiro de 2025. Foi Um ano. fevereiro de 2025. Então a gente vê que é uma cidade que precisa dos nossos conteúdos. Mas a gente não consegue organizar o evento por quê? Negligência do atendimento. E hoje, Jeremias, sabe o que é engraçado? Depois o estabelecimento reclama da crise, né? Que tá ruim de Perfeito. vender, concorrência, o outro vende mais barato. Mas, gente, é isso que eu e o Jeremias estamos falando aqui para vocês, né? Isso é o básico bem feito. É o retorno para o cliente, né? O quanto mais rápido possível, Uhum. no canal que ele está te chamando. Então, quando ele te chamou no WhatsApp, segue o atendimento pelo WhatsApp, talvez seja o canal de preferência, ou pergunta, né, para ele,
o senhor quer dar continuidade pelo WhatsApp, quer ir por e-mail, alguma coisa assim. Sim, Mas isso é o básico bem feito, né? São alguns sim. exemplos aí que eu e o Jeremias estão passando para vocês entenderem o que que é o básico bem feito. Depois do básico bem feito, aí Aí começa a evolui. pensar em outras coisas. Aí evolui. Acho que você vai concordar comigo também num ponto, Marcos, que era a sua opinião, na sua visão profissional. O que que eu tenho visto? Antigamente, vamos pegar ali final da geração dos nossos avós e a transição para os nossos pais, os atendimentos, os relacionamentos nas empresas era baseado muito em amizade, Uhum. correto? Então, você comprava nas empresas que você tinha amigo ou que era amigo e vice-versa. Daí entrou uma onda, que daí vem ali final dos nossos pais para a gente, não, vamos ser profissionais. Não está errado. Só que acabaram pegando essa visão de profissionalismo com ser frio, a postura, né? O ser indiferente. Pegaram uma visão errada de profissionalismo e trouxeram para essa indiferença, para essa frieza, né? Desinteresse, ou quem sabe até uma outra palavra, vamos arriscar aqui, ser interesseiro e não interessado. Eu gosto de usar muito esse detalhe. Que vamos pegar, tem um outro extremo, né, Marcos? Às vezes a gente quer Sim. atender bem, causar uma boa experiência, a gente está sendo interesseiro, Aham. falso, e o cliente percebe. E o cliente Ah, percebe. não, com certeza, né, Jeremias? Uma coisa é quando tu vê que ele está ali te atendendo porque ele quer realmente fechar a venda Uhum, contigo e tirar o teu dinheiro, e quando ele está ali porque ele quer tirar tuas dúvidas, te ajudar, te uhum, servir, né? E aí eu gosto muito do case da Apple, né? É sempre um assunto muito polêmico, né? Que os vendedores da Apple não ganham comissão, né? Então é sempre uma discussão muito grande. Mas a gente vê porque a gente tem as inversões de negócio lá em Orlando e a gente tem as visitas técnicas na Apple. E aí sempre, óbvio, no nosso grupo tem essa discussão da comissão ou não, né? Mas uma coisa é inevitável, né? O atendimento que você tem na loja da Apple, eles estão ali, eles mesmos falam, né? A gente está aqui para te servir, né? Então, né, o cara fica uma, duas, 3 horas mexendo no iPhone, no iPad, no Mac e outras coisas, e o vendedor está ali para esclarecer as dúvidas, tirar as dúvidas, entender qual a necessidade que tu tem, né? Levantar as tuas uhum, necessidades para te entregar o melhor produto sem essa questão toda de ser interesseiro. uhum, Precisa vender? Claro que precisa, né? A Apple é uma uhum. das empresas mais admiradas do mundo. Mas eles estão ali e tu vê nitidamente que eles estão ali para servir. Estou Sim. aqui para tirar tuas dúvidas e se a gente entender que tem um produto que tu não precisa comprar porque existe um outro, eu não vou te vender, né? Então é muito isso que tu falou, né? Do interesse ali de Uhum. genuíno realmente em tirar as dúvidas e ajudar o cliente, não só a questão de tirar o dinheiro dele. Perfeito. Marcos, agora talvez a gente vai falar de um dos pontos mais delicados para muitos gestores, empresários ou futuros empreendedores aqui. Você citou a questão do atendimento da sua filha lá, do Carmed, que ela chegou na farmácia procurando. A pergunta é, primeiro, quanto aquele atendimento que a profissional prestou, quanto aquilo custou para a empresa? Quanto Beleza? aquilo custou para a pessoa? Primeiro ponto. É uma pergunta retórica. Então, quando a gente vê os. Beleza. Pode falar. Pode, não, conclui. Então, até postei esses dias no perfil da Teosa, eu falei assim, ó, se tu acha caro treinar a equipe, se tu acha caro contratar um Marcos, um Jeremias, um Teva, qualquer outro colega nosso, experimenta, digamos assim, né? Ou calcula o prejuízo de uma equipe mal treinada. De uma equipe Jeremias, mal. esse é um ponto, né? Cara, Sempre muito discutível, isso né? é Mas, muito ó, desconfortável. posso falar com propriedade, né? Eu que a gente estuda Disney, a gente está sempre lá e entendendo como os segredos, né, por Uhum. trás. Cara,
um dos grandes diferenciais da Disney, sem sombra de dúvida, é a quantidade de investimento em treinamento que eles fazem para os funcionários. A quantidade de treinamento que é aplicado é muito grande, né? Então, só para te ter uma ideia aqui, né? Compartilhar com o pessoal aqui, só para entender, né? Quando você começa a trabalhar na Disney, não importa a tua função, tu vai fazer um curso chamado, é, agora esqueci, tradição, curso tradição. Qualquer um funcionário que vai fazer um dia inteiro de curso chamado Tradições, onde tu vai ouvir a história da empresa, a história do Walt Disney. Eles vão mostrar o porquê, né, como foi tudo construído, o porquê da excelência, etc. Um dia inteiro só ouvindo história. Aí tu vai ficar mais 5 dias fazendo o curso lá da tua parte técnica, né? Da onde tu vai trabalhar. Então, né? Você caixa, então vamos entender lá a parte técnica dentro da loja, outras funções, né? Você tem um parecer geral de um todo. Depois tu vai ficar 2 semanas com o teu padrinho, né? Acompanhando ali o teu dia a dia e etc. Tu tá em treinamento, mas o teu padrinho tá sempre contigo, não sai do teu lado porque tu tá em treinamento, né? Tu não sabe tudo ainda. E depois tu vai ficar uma semana com o gestor do departamento, onde ele vai fazer os testes finais para ver se tu tá apto a atender já sozinho ou não. Então a gente está falando de praticamente um mês, Jeremias, de treinamento para depois tu realmente estar apto a atender. Isso eu estou falando funcionário da Disney, tá? Não estou Uhum. falando aqueles programas de 3 meses. E aqueles programas, né, de férias que tem os college programs lá, é diferente. Mas então, tipo assim, ó, tu vê o quanto eles investem em treinamento, né, para que você realmente crie, né, esteja dentro da cultura da empresa, dos processos da empresa. Tem lá os manuais, né, tem os scripts da Disney, negociável, o que que não é negociável, o que que pode, o que que não pode fazer dentro da empresa, né, as questões de falta, de atraso, de celular, de estar sorrindo. Então existe todo um processo, todo um script, todo um treinamento. Então, eu acho que isso que tu trouxe, Jeremias, é muito importante, né? Porque hoje a gente vê assim, não vou investir porque daí eu gasto, aí o funcionário fica 3 meses, depois vai embora. Mas, Uhum. gente, isso faz parte do negócio, né? Tu tem que entender como tu pode manter ele por mais tempo, mas não tem como deixar de treinar ele. Imagina então você deixar ele ruim, né? Na tua empresa, atendendo o quanto isso de prejuízo maior, né? E aí é óbvio, né? É uma linha tênue na gestão, né? Dessa questão de investir, treinar e daqui a pouco ele sai, mas ao mesmo tempo criar um ambiente legal para que ele não queira sair. O pessoal chega e diz assim para mim: Marcos, mas concorda comigo que está muito difícil achar gente boa no mercado? Eu digo assim: concordo. Aí eu digo assim: tu concorda que gente boa, qualificada, está trabalhando? Aí o cara diz assim: sim, concordo, bom está trabalhando. Aí a minha pergunta eu sempre faço assim: tá, mas e aí eu te pergunto o seguinte: por que tu acha que o bom tem que sair da empresa que ele está para vir trabalhar na tua? Né? Já fez essa autorreflexão? Quem é bom está trabalhando. Beleza, mas por que o bom tem que sair da empresa onde ele está e vir para a tua? A tua é melhor para ele trabalhar, tem mais benefício, clima, cultura, etc. Porque você, como gestor, como empresa, tem que ser um imã de novos talentos. As pessoas querem querer trabalhar. Eu vou te dizer, a Disney não paga super bem. A Disney tem o melhor salário. Mas todo mundo quer trabalhar lá, porque existe um monte de outras coisas, né? Tu falou uma palavra, Marcos, que eu acho que é a essência de tudo que a gente conversou até agora. Quero pedir licença para citar um colega nosso e amigo nosso, Marcelo Caetano. Eu estou lendo o livro dele, tá até aqui do meu lado, O Rito de Passagem do Líder, e tem Legal. um trechinho que ele fala o seguinte, uma frase que ele fala assim, ó: cultura, a palavra que você usou, cultura, não é nada mais do que o comportamento do líder em escala. Perfeito. Cultura não é nada mais do que o comportamento do líder em escala. Então, você, meu amigo gestor, empreendedor, empresário que está assistindo, acho que não precisa dizer muita coisa, né? Não precisa nem dizer para você assim, avalia, né? Espelho, é reflexo, porque isso já está óbvio.
Você não vai conseguir melhorar esses pontos de experiência, bom atendimento da tua equipe para com o teu cliente, se isto não partir do teu comportamento e fazer parte da cultura da empresa. O Marcos mesmo citou, é praticamente 30 dias de treinamento até aí, né? Desde a contratação, fora o período de seleção, né? Mas de treinamento, da seleção até ir para a função é mais ou menos 30 dias. Quanto tempo você tem dedicado para implantar a cultura da tua empresa na tua equipe? E daí a gente quer que a nossa equipe faça tudo uau! Eu acho que tem que começar. Agora eu falo para o Jeremias empresário, para o Jeremias líder. Tem que começar na minha cultura. Ô, Jeremias, sabe que quando a gente estuda a cadeia de excelência da Disney, a Disney tem lá uma cadeia de excelência, né? Uhum. Primeiro, por onde começa? Gestão, né? Se a gestão não estiver comprometida, se a gestão não entende todos esses pontos de cultura, se a gestão não entende que atendimento ao cliente é importante, colocar o cliente no centro de tudo, etc., esquece, não vai funcionar. Não adianta querer fazer treinamento com a equipe, etc., se não começa pela liderança. Então, quando a gente estuda a cadeia de excelência, começa pela liderança. E aí depois tem um outro fator muito importante que a gente está trabalhando aqui, falando sobre aqui, né? Estou falando aqui. Não adianta querer que o teu cliente, o teu funcionário encante o cliente se ele não está sendo encantado dentro da empresa, né? O primeiro cliente a ser encantado é o nosso funcionário, é da porta para dentro, né? Então, mas como assim? Pô, tem um ambiente legal, né, de respeito, plano de carreira, metas, todo um ambiente bacana, os benefícios, é um monte de outras coisas. E eu não estou falando só de salário, tá? Tem pesquisas que já mostrou que salário às vezes é o sexto, sétimo indicador ali de motivação para funcionário, né? Antes disso tem plano de carreira, tem sentimento de sentir-se reconhecido dentro da empresa, né? Ter um ambiente legal de trabalho, tem todas essas outras coisas. Então, de novo, não adianta querer ter o funcionário ter um show de atendimento, né? Que ele encante o cliente se ele está num ambiente completamente desmotivador. Esquece, também não vai funcionar. Então, quando a gente estuda a cadeia de excelência, é isso. Começa pela liderança, depois a tua equipe, e aí sim o cliente lá na ponta, né? Então, Perfeito. gestão em primeiro lugar, comprometida, depois minha equipe muito bem treinada, valorizada, reconhecida, num ambiente legal que estimula toda essa cultura de atendimento, experiência, e isso automaticamente vai ser um reflexo, né, do teu serviço com o cliente lá na ponta. Perfeito. Perfeito o teu comentário. E Marcos, a questão é, você tem como compartilhar com a gente algum case de empresas, clientes tuas, se tu pode dizer a empresa ou apenas citar resultados positivos depois de trazerem este ponto importante para a cultura? O que que você tem visto aí nos seus clientes? Pode compartilhar com a gente aí esses resultados? A gente faz muito treinamento, né? Assim como você, a gente atende muitas empresas, algumas empresas que são referências, né, no Brasil, no seu segmento. E é legal quando a gente consegue fazer um treinamento de modelo Disney, né, com todos os funcionários. E por que quando eu falo todos? Não estou falando só do pessoal de atendimento, nem só o pessoal de vendas. Porque uma coisa que a Disney nos ensina, Jeremias, quando a gente trabalha sobre atendimento e experiência do cliente, uma experiência inesquecível, uma experiência uau, uma experiência incrível, nada mais é do que todos os pontos de contato do cliente ao longo da jornada. Então vamos lá. Não adianta eu chegar no hotel e ser super bem recebido no check-in, né? Ter um show de atendimento, boas-vindas, nossa, incrível. E aí eu passo pela camareira no corredor e a camareira nem me cumprimenta, né? Ou eu chego no restaurante e o garçom é um grosso, né? Ou às vezes o segurança na loja, que é o primeiro contato do cliente, né? O cara já está com uma cara fechada, grosso e etc. Então, veja, por mais que o meu atendimento tenha sido bom ali com o vendedor,
ou com uma pessoa específica do atendimento, a minha experiência geral como um todo, ela não foi legal. Então, quando a gente consegue fazer treinamentos onde todos os colaboradores atuam, e aí eu estou falando, pô, moça do café, serviços gerais, segurança, camareira, todo mundo, primeiro que eles têm uma sensação de pertencimento, né? Pô, a empresa investe em treinamento com todo mundo, não é só com atendimento, com vendas. E segundo, a gente consegue mostrar para eles que um sorriso da camareira quando cruza no corredor com o hóspede, cara, é mágico. Entendeu? Eu adoro ser bem atendido num hotel no check-in. Mas se eu passar pela camareira e ela passar por mim e disse bom dia, tudo bem, bem-vindo, Uhum. cara, já me ganhou, entendeu? Então, o que vai fazer eu voltar, o que vai fazer eu fidelizar é todos os pontos de contato ao longo da jornada. Não adianta eu chegar na loja, o vendedor ser um cara incrível. Nossa, tu vê, tu percebe a diferença sempre, né? Sim. Quando tu atende por um especialista, um profissional, tu diz, nossa, que vendedor. Aí tu chega no caixa e a guria do caixa é mais grossa, né? Faz tudo errado. Acabou a experiência. Por mais que o vendedor tenha sido bom, a minha experiência com a marca, com a loja não foi legal. E Sim. o que a Disney nos mostra é isso. Pô, a Disney mapeia, né, que durante 8 horas de visita no parque vai ter em torno de 40 contatos com algum funcionário da Disney. Né? Seja um garçom, seja um cara da segurança, seja um cara da limpeza, numa loja, enfim. E nada mais é do que todos esses 40 pontos de contatos teus tem que ser, né? Cara sorrindo, cortês, te dando boas-vindas, te ajudando e etc. É isso que vai tornar a experiência incrível. Então, quando a gente atende esses clientes, que a gente consegue mostrar essa importância, né? Mostrar esse sentimento de pertencimento, onde todo mundo é importante, essas empresas acabam colhendo aí resultados fantásticos na questão de experiência, né? Porque, de novo, um atendimento é diferente de uma experiência toda, né? De novo, eu Uhum. posso ter um atendimento incrível por uma pessoa, mas a experiência como um todo não ser legal. Então, a empresa precisa se preocupar com todos esses pontos, né? Para que seja realmente, o cliente saia de lá e diz, nossa, quero voltar porque minha experiência foi incrível. E eu arrisco dizer, Marcos, que investir na qualificação e na experiência do cliente é o maior investimento em publicidade, maior e melhor investimento em publicidade que uma empresa pode fazer. Ah, Concorda? com Porque certeza. imagina, se eu faço um investimento em publicitário, invisto pra caramba, trago muita gente e com todo respeito à palavra, o meu atendimento é uma nhaca, só tô dando tiro no meu pé, eu tô me matando mais rápido. Exato. Não, e a gente vê hoje, né, Jeremias, eu acho que esse ponto é importantíssimo. E aí uma outra coisa que a gente tem que cuidar, né, também, é tipo assim, hoje tem muito estabelecimento temático, né, muito Uhum. restaurante temático, etc. E eu, como trabalho com isso, gosto de conhecer, viver essas experiências. E aí eu fui um tempo atrás num restaurante temático, gastando muito com mídia, com propaganda, né, realmente despertava aquele desejo de ir lá através das redes sociais, etc. Então, tu via que fazia um trabalho incrível. A temática, o cenário do restaurante era muito legal. Só que olha só que interessante, o produto não era bom. Entendeu? Então, tipo assim, não era um local que eu voltaria para jantar, porque a comida em si, o produto, que vamos dizer assim, faz parte, né? Tudo bem que, né, a Uhum. experiência é legal, o cenário é legal, mas então você tem que ter esse cuidado, que é mais ou menos o que tu falou, né? Não adianta você estar investindo, querendo trazer, etc., se você não tem uma prestação de serviço adequada, ou se não tem um produto adequado, né? Então, tem que ter esse cuidado também. Não adianta eu querer dar Sim. um excelente atendimento, criar a menor experiência, o meu produto, o meu serviço ser ruim. Também não adianta, né? Sim. Precisa estar alinhado esses dois Hum, pontos, né? com toda certeza. Em outras palavras, e aqui acho que para a gente ir encerrando, nós nos colocamos numa situação delicada em relação a isso, porque se a gente negligenciar, eu falo agora realmente eu e você, profissionais, enfim, outros colegas da nossa área. Se nós negligenciamos isso, seria a mesma coisa que eu colocar uma pessoa para vender meus treinamentos de venda, sendo que a pessoa não sabe vender.
Não faz sentido nenhum. Ou seja, a pessoa que me representa está passando uma imagem Claro. contrária do que aquilo que eu quero vender. Então veja, é sintonia, cultura e sincronia, processo. Isso aí. Sintonia, cultura e sincronia, processo. Marcos, cara, eu só tenho a te agradecer mais uma vez por esse bate-papo. Ah, Com- que isso, meu irmão. Prazer enorme estar aqui contigo, né? Poder compartilhar um pouco do conteúdo aí junto com a tua audiência e com teus clientes. É a nossa missão, né, Jeremias? É poder ajudar aí outros profissionais, outras Sim. empresas. É para isso que a gente, assim, né, como eu, sei que você investe muito em treinamento, estamos sempre buscando, né, novas habilidades, novas ferramentas, novos conhecimentos para que a gente possa compartilhar com nossos clientes e de alguma maneira ajudar eles, né? E se de alguma forma aqui com esse programa, aqui, com esse bate-papo, a gente puder ajudar outras pessoas, né? A gente entende que a missão está sendo feita. E com certeza já está. Com certeza já está ajudando, correto? Marcos, para quem está assistindo a gente e quer te acompanhar mais de perto, quer ter acesso aos teus conteúdos, né, seja redes sociais e quem sabe até os treinamentos que eu indico. Veja só, o que não é comum muito, né? Eu indico que você leve Marcos Bernardes para treinar a sua equipe sobre atendimento e experiência e o Jeremias sobre negociação e É isso fechamento. aí. Fazemos uma dobradinha, né, Jeremias? Opa, claro, claro. Quem quiser te acompanhar, como é que te acha? Eu acho que o mais fácil é pelo Instagram, né, Jeremias? Hoje o Instagram, né, é um Uhum. canal aí que todo mundo está conectado. Então é Marcos com U, Marcos Bernardes 01, né? Procura lá no Instagram ou a Magia Treinamentos também, você vai encontrar nossos conteúdos lá, nossos contatos. E estou à disposição aqui, né, para poder ajudar de alguma forma, seja com os nossos conteúdos, seja com bate-papo, seja com treinamento, o que for preciso aí, a gente está aqui para servir. Mais uma vez, Marcos, muito obrigado. Me coloco também à disposição aí da tua equipe, dos teus eventos. Essa nossa parceria sempre continua. Um abraço para a esposa, para os filhos e que Deus abençoe vocês ricamente. E você que teve. Bem, Legal. E você que esteve acompanhando a gente até agora, assista de novo a esse bate-papo, compartilhe, reveja suas anotações e, acima de tudo, coloque em prática. Um abraço, sucesso a vocês e até a próxima.